Boa noite, muito bom estar com vocês. Hoje a gente fez uma dobradinha de Sapiranga, né? Nós fomos de manhã, agora vocês vieram de noite. Tivemos de manhã com Antônio e Ana, e com Daniel e com Cani, depois almoçamos juntos, né? Então foi muito bom. E rever vocês de novo hoje à noite, então é Sapiranga 2 vezes. Aleluia. Que o Senhor renove as forças. Pegar essa BR nesse final da tarde não é fácil. Silvio falou que ele chegou direto de Caxias. Então, o Senhor renove tuas forças também, cada um de vocês que vieram direto do serviço, do trabalho, da casa, da sobrecarga, né? Sempre é muita coisa. Lá em casa estou com reforma completa, os 2 banheiros, sacada, quarto. Tivemos que subir para a casa do Rogério, fiquei com o apartamento dele, o carro dele, né? Então, meus sogros estão lá juntos, então tá uma maravilha. Virei obreiro hoje. Mas é assim mesmo, nossa vida nunca é pouca coisa, né? Alguns se casando agora no sábado aí, né? Então, assim, a turma, estamos todo mundo, outros se formando, né? Então, a coisa está muito séria aí. Que bênção. Mas que alegria revê-los, que alegria ver toda essa turma de Sapiranga em peso. Temos orado muito por vocês também, orado pela vida da Ana, do Antônio, né? Então estamos clamando diante do Senhor. A aplicação foi muito boa ontem, apesar que acho que tem um efeito logo depois, né? Às vezes nem tudo acontece no mesmo dia, mas ela estava muito animada hoje. Oramos com eles e o Senhor está trazendo a graça, a cura, a unção dele, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, mais uma vez nós oramos juntos, colocando toda a carga da palavra, todo repartido o teu Espírito. E como eu tenho clamado diante de ti, Senhor, que seja muito mais do que um ensino, seja muito mais do que uma instrução, uma apresentação de PowerPoint. Senhor, que tu venha tocar em nosso coração. E como igreja, como discipuladores, como futuros discipuladores aqui, nós clamamos por uma grande frutificação. Quando tu falas conosco, para nós erguermos nossos olhos, para vermos o nosso lindo rebanho. Nós queremos ver cada vida como redimida pelo teu sangue. Queremos ver o teu operar no coração de cada discípulo, Senhor. Queremos ter uma medida sacudida, recalcada e transbordante de fé sobre cada vida, Senhor. Vendo que tu é poderoso para até de pessoas que nós humanamente olharíamos e acharíamos que, será que daqui algo pode acontecer? Às vezes nós olhamos com incredulidade, com pessimismo, até com negativismo. Mas, Senhor, nos dá uma medida de fé, de ousadia, para vermos cada discípulo como alguém que, através daquela vida, muitas vidas vão se converter, Senhor. E a cada um de nós aqui uma santa aspiração da igreja nas nossas casas. Cada um dos discípulos jovens, adolescentes, Pai, sendo formados para poder investir a sua vida em outras vidas. Não nos deixa perder o foco, Senhor. Não nos deixa perder o zelo, a gana, o amor pelo teu propósito eterno, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez nessa noite, nos converta a ti e ao teu propósito. Por isso todo cansaço agora cai por terra, todo desgaste desse dia cai por terra. Não oro só pelos meus irmãos, oro por mim mesmo, Senhor. Toda a sobrecarga, toda a demanda, todas as múltiplas focos de informações e de atenções que nós precisamos dar, Senhor, agora nós queremos deixar tudo isso de lado e queremos ter um foco só: a tua pessoa, a tua presença, a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Renova nossas forças. Amém? Renova nossas forças. Sobrenaturalmente. Sobre a tua vida agora, minha irmã, meu irmão. Unção do alto. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Tu vai perceber isso fisicamente. Um alívio sobre o teu coração, sobre a tua alma. Em nome do Senhor Jesus. Todo cansaço agora se arreda, vai embora em nome de Jesus. Toda sobrecarga, cansaço, impossibilidades, cai por terra agora em nome de Jesus. Receba o refrigério do Senhor em nome de Jesus. Aleluia.
Na última vez nós estivemos entrando um pouco mais sobre a alegria de discipular e o grande clamor na igreja que o Senhor tem a respeito de uma paternidade espiritual. E de que todos nós, sem exceção, não somente devemos ser cuidados, mas nós também, no devido tempo, começar a sair do estágio de filhinhos para jovens e para pais. E nessa noite eu quero continuar um pouco mais sobre isso, sobre o clamor de Deus, sobre a frutificação, e dando algumas dicas, algumas palavras que sempre mexe conosco. Nós ficamos expostos, diante da nossa própria inércia, passividade, às vezes negligência, às vezes não nos acostumamos no meio de um mover evangélico, de culto em culto, de reunião em reunião, mas o que de fato geramos em Cristo? O que a nossa vida contribui para que haja um avanço no reino de Deus? Te confesso que ainda estou sacudido com um fim de semana muito intenso em São Vicente, onde nós tivemos mais de 40 localidades representadas. Éramos mais de 1000 irmãos ali, de acho que 14 estados do Brasil. Muita gente, tivemos consagração de presbíteros, diáconos, presbítero em Guarujá, tá? A Silvia e o Carlos, estavam lá, muito lindo, eles juntos, vendo o Sérgio da Creuza sendo consagrado presbítero, um derramar de Deus, assim, um lavar do Senhor, uma alegria, algo assim, impressionante. E quando nós estávamos ali juntos, profetizando, eu estava me lembrando de um vídeo que eles gravaram, eu nunca assisti ainda, mas isso faz uns 15 anos, foi na casa do Doni, nós estávamos, 13 anos acho que faz, faz 15 anos mesmo, nós estávamos na casa dele, na sala dele, os seus primeiros discípulos, devia ter um grupo de umas 20, 24 pessoas, e ali começando a igreja na casa dele, e vendo hoje a multidão, e vendo mais de 40 cidades, onde eles estão ajudando a servir apostolicamente. E ali começando com um casal, começando com uma casa, discípulos. Vendo aqueles discípulos ali agora, o Chico sendo presbítero em Guarujá, vendo o Nelsinho como diácono, vendo o Sérgio da Creuza como presbítero, vendo os irmãos ali, vamos dizer assim, cada vez mais crescendo no Senhor, e não em função de encargos ou não, porque isso é relativo, mas a grande alegria de ver a frutificação que o Senhor tem dado. Por isso, quando tu começa a investir em uma pessoa, tu nunca sabe o que vai acontecer. Sempre vai ter surpresas, na sua maioria positivas. O o José Júlio, que está em Campo Grande, o médico, ele, a Elza, aqui, o Jobson e a Miriam ganharam para Cristo há muitos anos atrás. Eles são os dois, ele é cirurgião torácico e está trabalhando lá, é presbítero lá em Campo Grande. E mostrou uma foto, quando ele morou ali, esteve com eles, num período, quando ele estava fazendo doutorado ali em São Paulo. E alguns discípulos já não estão mais. Alguns discípulos diretos do dono não estão mais. De alguma maneira, se perderam no tempo, no espaço, e perderam o rumo. Mas outros estão ali, frutificando em nome do Senhor Jesus. E na sua grande maioria, na sua grande quase totalidade, todos frutificando em nome do Senhor Jesus. Então isso não é uma história de uma cidade, de uma localidade, de um grupo, de um irmão. Isso, na verdade, é o que Deus quer aqui em Canoas. O que Deus quer em Sapiranga. O que Deus quer em Rio Claro. Honrando, nossa convidada especial aí. O que Deus quer em cada cidade, em cada localidade. Os irmãos dizem amém? Amém. Aleluia. Em nome de Jesus, que o Senhor comece a colocar fé no teu coração. Que o Senhor pode, o Senhor quer e o Senhor vai fazer. Depende da nossa disposição, depende da nossa obediência. Mas tudo Ele já realizou. Amém? Então quero começar
Vou usar essa primeira parte de um dos PowerPoints, relembrando aquilo que nós já conhecemos bem. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Uma família nos fala de unidade. Então tem algumas palavras-chave, está no livreto 2, conhecemos bem. Uma só família, uma só igreja, um só corpo, uma só liderança, um só coração, a liderança, discipuladores, presbitério, diáconos, todos nós juntos, numa só direção, conquistados pelo propósito. Amém? Então sempre Deus vai nos falar sobre essa palavrinha-chave, que é a palavra de unidade. Mas também, nós não podemos esquecer que muitos filhos nos fala de quantidade, nos fala de evangelismo, nos fala de multiplicação, nos fala a respeito de frutificação. Às vezes me parece que alguns de nós captamos o propósito eterno em partes. 1/3, 2/3, né? Nem 1/3. Tá? Ou seja, às vezes não vive um coração de unidade, não está comprometido com a quantidade, não vive a qualidade que Deus quer gerar como discípulos semelhantes a Ele. Nós falamos muito sobre isso no último encontro, a respeito de formarmos homens e mulheres à semelhança de Jesus. Nosso propósito não é somente reunir um grande povo, ter um culto glorioso, isso é precioso, é lindo, é bênção, mas isso é uma consequência da vida, do que acontece na casa, do que acontece no vínculo. Então, sem a qualidade, não adianta quantidade. E sem unidade também não adianta, cada um fazendo segundo a sua própria cabeça e para o seu pensamento, também não funciona. Nós precisamos somar e unir cada uma dessas palavras-chave, tudo isso trazendo para essa finalidade de um só coração para glorificar a Jesus. Agora Deus quer trazer isso, não somente unidade, não somente qualidade, mas também um compromisso em cada um de nós de gerar quantidade para a glória de Deus Pai. Isso não é alguns. É impressionante como parece que há uma gestação, há uma quebra, né? Parece que tem que haver um nível de patamar para subir, para romper, para que haja cada vez mais uma nova frutificação. Nossa tendência é sempre para a inércia, é sempre para ficar sentado, né? É sempre para parar, puxar freio de mão, diminuir o ritmo. Para a gente manter de fé em fé, de glória em glória, um crescimento, isso não é fácil não, só com muita oração, jejum e muito compromisso e corações conquistados pelo Espírito Santo. Amém, amados? Então isso não pode ser matéria do passado, isso tem que ser algo que renova o nosso coração. Quase eu tenho certeza que foi o Moacir que me passou esse slide aqui, ele ministrou na chácara muitos anos atrás. Volta ali para, acho que volta para o que estava antes, tu consegue fazer isso? Apagou antes. Mas o nosso coração de compromisso, de todos nós conhecer a Cristo Jesus. Quando fala de unidade, ele fala a respeito de um compromisso de todos nós. Quando eu vejo cada um de vocês aqui tão lindos, todo esse grupo grande de discipuladores, de liderança, de pré-discipuladores, como nós estamos falando, ou seja, pessoas que nós estamos desafiando para, em oração e jejum e ação, começar a ganhar vidas e cuidar de vidas. Então nós queremos ter esse clamor diante do Senhor. Vamos ver se ele vai obedecer aqui. Vamos de novo. Essa próxima tela aqui, eu gosto muito. Uma família nos fala de um só coração de conhecer a Cristo Jesus, como eu estava falando. Ou seja, antes de nós entrarmos no geral, mas ainda o nosso coração, cada um de nós temos o compromisso de fato de conhecer o Senhor. João 17:3, quando fala ali, ele fala que a vida eterna é essa, que conheçam a Jesus Cristo e ao Deus Pai, a quem o enviou. Ou seja,
A vida eterna, a vida zoé, a vida de qualidade, é que conheço a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Filipenses 3, quando fala sobre, versículo 10, quando fala esse texto ali, Paulo fala, para o conhecer, e conhecer o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Para o conhecer. Eu creio que antes de nós pensarmos em frutificação, multiplicação, evangelismo, e às vezes quando nós falamos sobre isso, há uma tendência de nós entrarmos num ativismo, às vezes entramos numa roda viva, apenas num programa, um esquema, e não é isso que eu estou falando. Eu quero trazer, começando essa palavra, norteando para esse começo aqui. Nós estamos falando de uma unidade, todos nós, um só coração em conhecer a Cristo Jesus. Você diz amém? Em segundo lugar, semelhantes a Jesus, nos fala de qualidade, um compromisso de viver Cristo Jesus. 1 João 2,6 faz parte da catequese. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve... Como é que é? Esse também deve... andar como ele andou. Amado, pode parecer óbvio isso para muitos de nós, mas eu quero dizer para ti que não é óbvio. Na verdade, o óbvio nunca é óbvio, né? A gente aprende isso nas empresas, né? Nos trabalhos, a tarefa que tu pede, tu subentende que o funcionário vai saber. Nada é óbvio, né? Tudo tem que ser ensinado, tudo tem que ser revisto, tudo tem que ser supervisionado. Amados, semelhantes a Jesus, por mais que nós batemos tanto nisso, ainda parece que às vezes entra aqui, sai aqui. Tem pessoas que não encarnam, que não apenas temos que dizer que permanecemos nele. Nós precisamos andar assim como ele andou em todas as áreas. Em todas as áreas da nossa vida. Casa, família, esposa, filhos, relacionamento, intimidade, pensamento, trabalho, profissão, estudo, lazer, tudo que nós estamos fazendo tem que ser conformado à imagem e semelhança de Jesus. Amém? Outro sábado eu ministrei uma palavra que possivelmente no retiro vou repartir com vocês. E uma irmãzinha na congregação pediu: John, eu posso pegar... Eu filmei tudo. Hoje em dia é um perigo até, né? Todo mundo filma tudo, né? Tira foto de tudo, grava tudo, né? Sabe, meu Deus, estou mal, né? Tudo é perigoso, né? A gente se compromete no que nós falamos, né? Mas a irmãzinha pediu licença, eu disse: não, claro. Ela disse: não, eu quero passar na minha sala de aula para uma colega de aula. Eu disse: ah, sim. Ela é convertida. Se diz, e para ir para minha surpresa, aí, como falam aqui, caiu o butiá do bolso, né? Congrega entre nós. Só que ela está se agarrando no colégio, na faculdade, com um colega de classe, a tal ponto que a professora tem que separar os dois, na frente de todo mundo. Eu disse: não, acho que vou abrir um buraco aqui, acho que nós vamos resetar todo mundo, levar todo mundo para contato, para... Ela é discípula, os pais não sabem, o discipulador não sabe. Eu disse: irmãzinho, tu tem uma semana para mostrar esse vídeo e depois tu vai dizer para ela: eu vou falar com o teu discipulador e com os teus pais. Está tendo uma vida de devassidão que nem o incrédulo faz. O incrédulo às vezes tem mais respeito na sala de aula, na frente de todo mundo. Perdeu completamente a estribeira, não tem mais. Estava ministrando sobre as obras da carne, fruto do Espírito. As obras da carne são conhecidas, né? Prostituição, lascívia, impureza, adultério. E eu acho que eu não estou entendendo. Parece que qualidade semelhantes a Jesus. Próxima vez que for no encontro, eu vou perguntar: e aí? Não somente me dá o nome dessa irmãzinha que eu quero pegar pelo pescoço, né? Senhor Jesus. I don't believe, não acredito numa coisa dessa. Não pode ser, Senhor. Não é óbvio. Tem pessoas que entram numa religiosidade, vão ao grupo caseiro, se dizem que estão no vínculo, vivem uma vida de fachada, enganam, tem uma hipocrisia, ou seja, semelhantes a Jesus. Não é óbvio, mas nós temos que ter um compromisso de viver Cristo Jesus. Temos um pacto de aliança juntos. Amém, amados? Por favor. Terceiro lugar, muitos filhos, nos fala de quantidade, a nossa responsabilidade de multiplicarmos a vida de Cristo. João 15,
8:16, você pode abrir, depois nós vamos voltar para isso. Mas a palavra fala que nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Sempre dou uma tremida quando leio isso, porque ele está colocando um incondicional. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Ou seja, na verdade, eu só sou discípulo de fato de Jesus a partir da frutificação. Se é o que estou entendendo direito. João 15:8. Porque se o português está certo, e assim vos tornarei meu discípulo, significa que eu tenho compromisso de frutificar. Se eu não frutifico de fato, na verdade, o meu discipulado a Cristo ainda é relativo, ainda é parcial, ainda está sob júdice. Não sei se dá para falar assim, né? Ainda é, vamos checar isso aí. Tá? 16, versículo 16 de João 15. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Outro dia eu estava olhando essa palavra designar, é uma palavra de ordem, é uma palavra de mandamento, uma palavra que é imperativo da parte do Senhor. Vos designei que vades e deis fruto. Ou seja, não é opcional. Se eu sou discípulo de Jesus, e Ele é meu Senhor, meu amo, meu dono, meu patrão, meu proprietário, minha máxima indiscutível autoridade, então, Senhor, eis-me aqui, eu quero frutificar. Amém? Agora, o que eu quero já te ajudar aqui, muitas vezes eu coloco isso, eu coloquei ali responsabilidade também, mas eu queria, eu queria que tu colocasse ali nas tuas anotações que, na verdade, é um privilégio. É uma honra. É uma alegria. Não é uma tarefa, uma demanda, uma imposição. Se eu entender a frutificação como uma imposição, eu já perdi o propósito. Agora, quando eu vejo que o ganhar, como nós falamos, o consolidar, discipular, enviar, eu vejo frutificar outras vidas. A alegria de ver os filhos crescendo no Senhor, e eles, por sua vez, frutificando em outras vidas, na verdade, isso é um privilégio. É uma honra cooperarmos com Deus. Você diz amém? Então, é uma responsabilidade? É. Mas não é só uma responsabilidade. Não é uma demanda, não é uma tarefa. É um privilégio. Aleluia. E tudo isso para a glória de Deus Pai. Nos fala dessa finalidade, esse claro objetivo de tudo convertir para a glória de Deus. Os frutos, o grupo, os discípulos, a obra, o ministério, a igreja, a congregação, as congregações, tudo isso é para a glória de Deus, nada é meu, nada é nosso. O rebanho pertence ao Senhor. Amém? Agora sim podemos ir para o próximo PowerPoint. Aleluia. Então uma pequena palhinha ali, pequena introdução de novo. Sempre gosto de voltar para o propósito. Quando nós permanecemos no propósito eterno de Deus, norteando nossa vida, isso vale para a congregação, trabalho de jovens, adolescentes, crianças, retiros, tudo que nós estivermos fazendo como igreja, nós temos que voltar sempre para o propósito. O propósito tem que nortear nossa vida em tudo que fazemos. Aleluia. Está chegando aí? Deu certo? Aleluia. Está aí. Começamos no início, Recife, olha só. Bem, não tem problema, a gente vai rapidinho ali. Não vou dar todos aqui. Vou pegar só a terceira parte. Isso aqui é um PowerPoint sobre missão da igreja. Parte 1, 2, 3. Vamos lá. Vocês captaram tudo, né? Essa palavra aqui é uma palavra que nos dá aquelas 3 direções que eu sempre falo muito. A Deus, uns aos outros e ao mundo. Então, nossa responsabilidade a Deus, em adoração, em serviço, em amor. A nossa responsabilidade uns aos outros, no nosso serviço no corpo de Cristo, como juntas e ligamentos. Mas o que eu quero tocar hoje é nossa responsabilidade como sacerdotes ao mundo. Não somente a Deus, em oração, intercessão, adoração, louvor, oração,
Isso é muito precioso. Nossa vida diante dele tudo começa ali. Nosso relacionamento no corpo de Cristo, no serviço, é fundamental. Mas parece que às vezes, essa terceira parte, é impressionante como a igreja, às vezes, ela é voltada para si mesma. Eu lembro de uma expressão do Neighbor, né? O Sérgio na época e o Gilberto, nós fomos várias vezes ali em Curitiba com Ralph Neighbor, e ele tem uma expressão no livro dele que é meio gozada assim, mas não deixa de ser uma autocrítica bem interessante. Ele fala a respeito de como nós contemplamos o próprio umbigo. Uma expressão gozada, né? Eu não sou muito de encarar meu umbigo, né? Mas assim, parece que às vezes nós ficamos só contemplando a nós mesmos, centrados em nós, focados em nós, nossa necessidade, nossa carência, sempre é nós querendo mais e mais e mais, enquanto que tem milhares de pessoas ao nosso redor que nunca ouviram falar de Jesus e vivem uma vida desgraçada, porque sem Deus é sem graça, e sem graça é uma vida desgraçada, sem paz. É verdade, nós esquecemos, nós temos paz com Deus, nós temos alegria, harmonia, motivação, gozo. Amém, amados? E às vezes a gente esquece quanto bem Deus tem feito no nosso casamento, no nosso lar, tem nos dado prosperidade, tem nos dado família, tem nos dado marido, tem nos dado esposa, tem nos dado filhos, tem nos dado sustento, tem nos dado paz. Isaías fala que para o perverso não há paz. Ou seja, todo aquele que não conhece Jesus, ele vive uma vida atribulada, atormentada, agitada, inquieta, porque não conhece Jesus. E você tem tudo isso. Amém, Valéria? Tu tem tudo isso. E às vezes nós achamos que nós temos que crescer, nós temos que receber, nós temos que, né? E está certo, nós precisamos continuar crescendo. Mas, amados, nós precisamos olhar que nós somos seus servos, seus sacerdotes, cheios de amor e compaixão pelas pessoas no mundo. Quero começar contigo com algumas considerações. Vamos entrando devagarinho. Em algum momento o Fernando vai trazer 1 ou 2 testemunhos, muito joia. Conhecemos bem, nem vou... Atos 1:8, o que fala? Recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Amém. A Marta reclama porque às vezes eu não estou escutando bem, acho que perdi um pouquinho de audição lá na Rio Céu, naquela época lá já. Né? Então assim, ela insiste, John, tu não está ouvindo direito, né? Mas acho que todos os maridos às vezes não escutam a esposa. Não. Mas assim, amados, nós somos testemunhas. 1 Pedro 2:9 fala o quê? Somos raça, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Claro que eu estou dando aqui, essa aqui é uma aula, né, para elite, né, todo mundo já, né, já fez. Isso aqui é tema de casa, você sabe esses versículos tudo de cor. Marcos 16, o que fala? Ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, há uma palavra clara de que nós somos, todos nós, sem exceção, somos testemunhas e proclamadores. Ministério básico de toda a igreja, em toda parte e em todo lugar. 2 Coríntios, isso aqui podemos abrir porque pode ser que não é tão conhecido. Nos fala que nós somos embaixadores de Cristo. Um texto maravilhoso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Às vezes tu anda em muitos grupos e as pessoas perguntam, não, qual é o meu ministério? Tem explícito. Nós temos recebido o ministério da reconciliação. É algo que Deus dá para cada um de nós como discípulos. Sabendo que Deus estava em Cristo. Olha que profundo isso, hein? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas nos confiou, nos entregou, nos delegou a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos o quê?
Mais alto. De sorte que nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. Aleluia. Em nome de Cristo. Como se Deus próprio mesmo, por nosso intermédio, em nome de Jesus, na pessoa de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Vou mexer contigo um pouquinho. Aperta a mão, né? Coloca a mão no teu peito, respira fundo e diga comigo: eu sou um embaixador. Eu sou uma testemunha viva. Eu sou um proclamador de Cristo. Eu tenho recebido o ministério de reconciliar pessoas com Deus. Deus em mim fala através de mim para reconciliar vidas com Ele mesmo. Aleluia. Próxima vez, lembra-te disto. Próxima vez, John, lembra-te de novo. Há um ministério, há um serviço, há um privilégio. A gente sabe que os embaixadores não é pouca coisa, né? Representa o país, representa o governo, representa a nação, representa o rei, ou a presidência. Falam em nome de, não é isso? Próxima vez agora, quando você sair daqui, você já sai com, né? Você já sai de outra forma, né? Não é qualquer coisinha, né? Você é um embaixador. Na tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, no teu setor, onde você está, na indústria, no escritório, aonde você está, com quem estiver, você não é qualquer coisa, você é um embaixador, uma embaixatriz, está certo? Isso, certo? Né? De Cristo Jesus. Amém. Essa aqui agora me lembrei, já dá até para pedir uma verba para o marido. Disse, olha, não dá para sair, né? Tem que estar de acordo, né? Dá para pedir para o pai, né? Uma verbinha, né? Dá, né? Escola aí, né? Afinal eu tenho que representar Cristo, não posso sair de qualquer maneira, né? A gente estava olhando o trio de adolescentes ali, me deu essa inspiração aí, né? Aleluia. Temos que andar de acordo com o Senhor, que é em santidade. Vocês já passaram na rua às vezes e vem um pensamento do inimigo para fazer alguma coisa errada, olhar, ou falar, ou fazer? Já aconteceu contigo uma vez? E depois, alguns segundos, minutos depois, alguém diz: Joe! Nunca aconteceu com você? Nunca. Jesus amado. Diz: ai, Jesus, que bom que eu não cedi a tentação, que bom que eu não fazia. Jesus. Nessas viagens, né, de avião, às vezes muitas vezes com a Azaf, né, já viajamos, às vezes a gente entra em umas colocações, questões, às vezes a gente tem que cuidar de tudo que a gente fala, né, sempre, é difícil. Aí, depois no meio do avião, chega alguém e diz, ai, Jesus, do que é Azaf? Diz, ai, Jesus, o que eu falei mesmo atrás? Nós representamos o Rei. Nós precisamos ter o cuidado em tudo que nós falamos, o nosso proceder, nosso andar. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus. Vamos devagarinho turbinando. De Deus nós somos cooperadores. Olha só, 2 Coríntios 6:1. Que coisa mais linda. Na qualidade de cooperadores com Ele. Paulo fala que também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Aqui vem duas coisas no meu coração. Uma delas é a dignidade, de novo, de que eu sou cooperador com Deus. Deus opera e eu coopero. Amém? Eu vejo onde Ele está operando e eu estou operando com Ele. Isso que é o segredo. Não adianta querer fazer algo onde Ele não está fazendo ainda. Aqui tem uma dica. Eu tenho que ver aonde Deus está operando. E aí eu coopero com Ele ali. Tá? Agora, por outro lado, ele fala que eu posso receber a graça de Deus em vão. Quando é que a graça de Deus, de alguma maneira, fica assim? Eu recebo ela, mas ela se torna em vão. Quando termina com
Seca. Ou seja, fica comigo, fica estéril. Não se multiplica, não se reproduz. Não gera outros. Não transborda para a direita, para a esquerda, para cima, para frente, né? Não há uma medida recalcada da parte do Senhor. Minha vida vai se passando, os anos vão indo. Mas o que fica? Amados, esse texto de 2 Coríntios 6:1 é muito forte. Paulo diz, vos exorto, que não recebais em vão a graça de Deus. Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade. Eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre o modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. E não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Bem como eu te falei, está bem nesse contexto. Eu pergunto, hoje é dia 21 de agosto. Me lembrei que foi o dia que eu noivei com a Marta. Passou hoje tanta coisa corrida, vou ter que chegar em casa ainda e dizer, parabéns, ela não vai se lembrar. Eu vou pegar ela hoje. Ela não vai se lembrar, vocês não podem ligar para ela, eu que vou dar surpresa. Amados, nós precisamos entender que a graça de Deus que se derrama em cada um de nós, nós precisamos cooperar com o Senhor e nos derramar para muitas vidas. Que o teu coração seja tocado pelo Senhor nessa noite. Haja uma santa inquietação. Que você não se conforme, está certo essa palavra assim? Não fique conformado com a mesmice, vou colocar assim, da possibilidade, porque claro que a tua vida não é uma mesmice, né? Mas assim, às vezes nós ficamos meio acomodados, puxando freio de mão, passivo, tá bem assim, já tem um discípulo, tem meio contato, tá bom assim, né? Tem meio igreja na casa, tá, mas quantos anos? Nos últimos 10 anos nós somos nós, o fulano, o Pedrinho, o Zezinho, o Guinho, o Buzinho, né? Tio Patinho, Sapato Douro ou não? Saiu lá de trás isso aí. São os mesmos 3. E daí? Nós somos. Aí, claro, aí fica... Tem que ter novidade, tem que ter sangue novo, tem que ter coisa acontecendo. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar. Nós precisamos conscientizar cada discípulo do seu ministério. Só para mexer contigo, só para ninguém dormir aqui, você quer impor a mão na cabeça sobre a pessoa que está no teu lado ou atrás, pode ser com o Renato ali atrás. Impõe a mão sobre ele, você impõe a mão na cabeça e diga assim, eu quero conscientizar a tua vida. Que tu tem um ministério. Que Deus te chamou para proclamar. Para testemunhar. Você é um embaixador. Em nome de Jesus. Deus fala através do teu intermédio. Para reconciliar vidas com Ele. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Agora eu quero te animar que dessa mesma forma você faça com cada vida que está contigo. Cada um dos discípulos que estão contigo. Às vezes eu faço uma autoimposição de mão. Não sei bem se é bíblico isso, Gilberto, depois, né? Aprendi com os irmãos lá de Vitória. Eles fazem assim, agora impõe as mãos, né? Amém, não diz que não pode, tá? Eu sempre pensei em impor as mãos nos outros, né? Eu mesmo. Mas às vezes que cada um de nós precisa de uma sacudida de Deus, Senhor, toca, Senhor. Essa cabeça dura aqui, né? Às vezes a gente pode falar coisa para si mesmo que não pode falar para os outros, né? Ficar falando aqui, toca, Senhor, essa cabeça dura, fica ruim, né, Leandro? Aí outro, Senhor, toca nesse irmão tão amado. Agora, Senhor, toca, Senhor, nessa cabeça dura. Senhor. Fica, né? A gente pode ser mais franco consigo mesmo, né? Amados, vamos orar uns pelos outros, vamos impor as mãos cada dia, cada momento, sobre os discípulos. Use e abuse, no bom sentido, de você orar e impondo as mãos sobre os discípulos que estão contigo. Profetize, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mateus 4,19. Nós encontramos o primeiro chamado de Jesus ao discipulado: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu fico assim inculcado que às vezes, eu estava ministrando essa palavra semana passada em Cachoeirinha, e eu não consegui ainda realizar, mas me deu uma vontade assim de pegar na Bíblia quantos vinde,
e quantos inde, né? Quantos vim, né? E quantos ir. Me lembrei ali direto, né? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Isaías fala, vinde as águas. Vinde, subamos ao monte do Senhor, Isaías 2, se não me engano, né? E tem vários textos assim, que vai nos falando. Tem muitos vinde. Jesus falou para você, vinde, repousai à parte. Né? Mas isso aí todo mundo gosta. Só se esquece que Jesus não parava dia e noite de evangelizar, ganhar vidas, né? Impor as mãos, curar enfermos, expulsar demônio. Nós só queremos pegar a final, sem ter feito às vezes. Oh, Jesus. Mas também Jesus falou, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Para nós sermos pescadores de homem, nós temos que também ir, fazer discípulos, ir pregar o evangelho, ir para sermos suas testemunhas aonde Deus nos plantou. De novo, por excelência temos um campo missionário na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso trabalho, aonde Deus nos plantou, na nossa própria casa. Deus nos plantou ali, nós temos um lugar, nós não precisamos ir para outro lugar, na China, para evangelizar, já temos aqui, tá? Isso tem que cair a ficha, e nós precisamos, todos nós, se nós somos 400, dão 400 testemunhas, se nós somos 100, 150, então 150 lá em Sapiranga, todos testemunhando e falando de Jesus. Cada discípulo do grupo caseiro precisa ter clareza. Se eu sou discípulo de Jesus, Ele mesmo, Ele prometeu, Ele afirmou, Ele disse, eu vos farei pescador de homens. Então, Ele é hábil para nos tornar pescadores de homens e de mulheres. Amém? Por favor, Senhor, guia nossas vidas. O discipulado e a frutificação não é opcional. Às vezes nós pensamos que o estar em discipulado já é o fim. Na verdade é só o começo. Jesus falou, vinde, me sigam, andem comigo, mas eu vou levar vocês para uma profunda frutificação. Então a frutificação tem que estar na pauta direto de todo discipulador. E a nossa meta, já falei isso antes, se eu já tenho uma, vamos chamar assim, uma penca de discípulos, né? Tá bom, Senhor, eu estou com 10, estou com 15, né? Tem discipulador, tem gente aí que tem muita gente, né? Estou olhando para o Ronaldo. Brincar com o Ronaldo, tá? Ronaldo, o que Deus quer? Não somente que eu tenha discípulos. Para quem tem 7, 8, 10, ter mais 4 não é difícil. Mas qual é o desafio? Cada um que está comigo, eu preciso levar a eles frutificar. Para quem nunca discipulou ninguém, começar com um é um desafio. Quem já tem 2, 3, é outro desafio. Agora, se Deus já deu 4, 5, 6, estou com uma igreja na casa, glória a Deus. Mas não basta ser pai, eu tenho que ser avô. Estou bem nessa fase. Eu estou perguntando às vezes, assim, só para fazer uma média. Vocês acham que começar a comprar lembrancinha para os netos e dar para meus filhos casados, vocês acham que é pressão? Você acha que eu estou induzindo alguma coisa, estou pressionando? Afinal, o Jonathan já tem 3 meses. Você não acha que está na hora? O Daniel fez 1 ano já, Tiele, né? Está na hora, né? Cabelo branco aqui, já está na hora de netinho, né? O que tu acha, Eduardo? Acho que com 3 meses já dá para trazer uns brinquedinhos, né? Já trazer umas roupinhas. Quem não quer nada, né, Simone? Tu acha que vai cair mal? Não, né? Não. Se isso é natural em mim, é claro que eu não vou fazer isso, né? Senão a Marta, já estou perdido, né? Imagina, vou me segurar. Agora na Suécia, não sei se eu não vou me segurar ali, quando eu vou em outubro ali. Não, eu vou me segurar. Acho que comprar um ferrorama já para os meus netos. Você lembra o ferrorama? Depois tu apaga isso aqui, né? Tá? Mas até hoje me lembro. Isso quando o Jonathan tinha 1 ano de idade, comprei um ferrorama para ele. Nunca deixei ele brincar, só eu brincava. Confessando meu pecado aqui, né? Que coisa séria. Eu disse, não, deixa que o pai. Era uma coisa da estrela, aquela coisa. Agora eu vou comprar para os netos, né? Oh, Senhor.
todo pai, que já é pai, se eu penso nisso naturalmente, estou brincando contigo aqui só para desopilar um pouco, e desejo chegar nessa outra fase de ver meus filhos tendo seus filhos, quanto mais espiritualmente. Então, um alvo para todo aquele que tem discípulos, amém, Renato? Tá? É de nós, agora, amém, que bênção. Está ordenadinho, está curado, está liberto, está dando, começando a dar fruto de espírito, fruto da vida, fruto de caráter de Cristo, andando em obediência, agora em nome do Senhor Jesus. Vamos começar a dar fruto de vidas. Deus quer nos levar para essa preciosa frutificação. De novo aqui, João 15, depois você lê todo esse capítulo. Outro dia no grupo, nós ficamos em cima desse João 15, no grupo de discípulos lá em casa, até deu uma certa mexida lá. Sabe qual é a palavra que mais se repete nesse capítulo de João 15? Qual é a palavra que mais é mencionada em João 15, aqui nesses primeiros 16 versículos, sabe? Eu também pensava que é fruto, mas não é fruto. Fruto, segundo o meu levantamento aqui, aparece umas 9 vezes. Mas, junto com o fruto, aparece permanecer em Cristo 11 vezes. E o amor, acho que eu coloquei isso na outra Bíblia, tá? Aparece 15 vezes, acho. Ou seja, o que mais aparece em João 15 não é o fruto, mas é o amor. A segunda palavra que mais aparece é permanecer em Cristo. E depois sim, o fruto. Isso nos leva a entender o que? Que o fruto é consequência do amor a Jesus, do amor a Ele, do amor dEle em mim, e de eu permanecer nele e da palavra dEle, e Ele permanecer em mim. Tem uma frase do Abe que eu gosto muito, do Abe Huber, que ele fala: ovelha sadia da cria. Vou dizer de novo para você: ovelha sadia da cria. Claro que se a ovelha está enferma, doente, ou é neófito, adolescente, criança, não é saudável gravidez. Todos nós sabemos disso, é um problema terrível na sociedade. Às vezes, gravidez precoce, gravidez de adolescente, uma situação que aquela adolescente ali, 12, 13 anos, não está preparada. Isso 12, 13 anos aqui, no Rio Grande, mas lá no norte, quando tu vai lá para cima, tem criança de 9 anos, grávida, já, sério, é terrível. Imagina, o que aquela criança vai poder ser mãe? Então, claro, ninguém com 9 anos, 12 anos, 15 anos, deveria ser mãe. Mas tu sabe que também, às vezes, quando nós passamos da época, também não é positivo. Também não é saudável. Às vezes é tudo certinho, tudo já estamos crescendo no Senhor, temos uma vida com Deus, estamos prosperando, o Senhor tem nos abençoado, nos curado, já fomos 5 vezes no retiro de libertação e cura, já fizemos pente fino, já resolvemos as coisas. E mesmo assim o irmãozinho não desencalha, não gera nada. Claro que estou falando agora espiritualmente, amados, não estou falando naturalmente. Nós precisamos entender que dar fruto de vidas é o clamor aqui. É para isso que vos designei. E o Senhor quer nos limpar. Jesus falou: eu sou videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. Esse cortar aqui significa também cortar, mas também significa levantar, erguer, recolher, amarrar, levantar, mas também significa podar. Tem muito discípulo que não dá fruto porque precisa de uma podada. Deixa eu fazer uma brincadeira contigo. Tu está sentindo o foice? Está chegando. Deus precisa limpar a nossa vida. Tem muita coisa que não é do Senhor. Muita distração. Nós vamos ver isso. Muito supérfluo.
supérfluo, muita ansiedade, muitas coisas fora do foco que roubam a nossa energia e a nossa concentração no Senhor para gerarmos vidas para Ele. E tudo aquilo que não pertence a Ele precisa ser tirado para que nós possamos gerar frutos. E quem dá fruto, Ele o limpa para que produza mais fruto ainda. Nós já estamos limpos pela palavra que Ele tem nos falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Quem permanece em mim e eu nele se dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Versículo 11, 12, 13, ele vai falando: essas coisas vos tenho dito para que o meu gozo esteja em vós e o meu gozo seja completo. O mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Versículo 14, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Não vos chamo de servos. Te lembra da palavra cooperador? Nós fazemos parte. Nosso cargo é de confiança, né? CC, né? Falamos outra vez. Cargo de confiança, de amizade. Fazemos parte do círculo seleto da intimidade com o Senhor. Mas, amados, não pode ser uma coisa leviana, andar de qualquer maneira, sem compromisso com os negócios do Pai. Senhor Jesus nos leva a essa frutificação de muito fruto, mais fruto e fruto que permaneça. Sempre gosto de profetizar. Você pode colocar de novo a mão no teu peito e dizer: fruto. Mais alto, fruto. Mais fruto. Muito fruto. E fruto que permaneça. Para a glória de Deus Pai. Na minha vida. Na minha casa, na minha família, eu e a minha esposa, eu e o meu marido, isso, eu sozinho, eu como jovem, eu como adolescente, eu como solteiro, eu quero dar muito fruto em nome do Senhor Jesus. Você não pode se contentar com nada menos do que isso. Por favor, Senhor, vai gerando em nós. Por favor, Pai. Há uma progressão para cada discípulo, falamos isso na última vez. Deus quer nos levar ao estágio de filhinhos, Deus quer nos levar para o estágio de jovens, e Deus quer nos levar para esse estágio de paternidade espiritual. Todos. Quando não há essa multiplicação na congregação, começamos a estagnar, começamos a retroceder. Isso tem que ser gerado cada tempo. Cada nova geração precisa estar comprometido em Jesus. E quando eu estou falando aqui, é muito lindo de ver que nossos jovens, nossos solteiros podem ser pais espirituais antes de casar. Para que no casamento, sábado agora temos, né? Do Mineirinho, da Niege, casamento. Para que eles estão casando? Não é só para deleite, prazer, alegria, companheirismo, relacionamento. Deus também quer uma nova casa, uma nova família, uma nova embaixada do reino de Deus. Amém? Por favor, Senhor. Aleluia. Larry Crader fala que todos nós precisamos de pais. E nós precisamos de pais e mães espirituais, mas nós também devemos nos tornar pais espirituais. Ou seja, tem que ser um alvo na tua vida, um alvo de coração, um alvo de oração e jejum. Em nome de Jesus, eu quero esse ano frutificar. Eu quero esse ano. Coloque esse alvo diante do Senhor. Estamos em agosto, 21 de agosto. Temos setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses até a colheita. Algumas mentiras. Se não me falta a memória, foi Moisés que ministrou isso. Vou citando aqui a primeira mentira: eu não estou pronto ainda. Tenho que ser maduro. Tem uma turminha aí que está caindo de maduro. Quanto tempo, irmão? 15 anos. E o fruto?
eu estou esperando. Mas se tu olhar aqui, nós fazemos uma média aqui, quantos anos de fé? Cada um de nós. E atendendo o tempo decorrido, vamos ver aqui. A resposta que eu coloquei aqui é não, obviamente, eu não tenho que ser maduro para testemunhar, para frutificar, para anunciar. Pode ser que eu não estou pronto para discipular, mas para abrir a boca e testemunhar, posso fazer a partir do primeiro dia. Olha só 3 exemplos aqui. Marcos 5, como fala do endemoniado. Esse texto é maravilhoso. Nós vamos ter que abrir esse texto aqui. Esse texto aqui é fortíssimo. Tem coisas que eu não entendo de Jesus. Se eu fosse Jesus, jamais teria feito isso, mas Jesus é Jesus. Faz o que ele quer. Aquele homem foi liberto, né? Daquela legião que havia nele. E agora ele estava assentado, vestido em perfeito juízo. E ele começou a pedir para Jesus, versículo 19. Ele pediu, rogou, pediu: Jesus, me deixa seguir contigo. Olha só o que ele fala no versículo 19. Não. Ordenou. Vai para a tua casa. Vai para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Eu pergunto, quanto tempo de discipulado esse homem ex-demoniado teve? No máximo 3, 4 horas. 5, não sei. Naquela charla com Jesus ali, depois ali, né? Olha como Jesus faz as coisas perfeitas. Jesus vestiu, Jesus alimentou, limpou. A palavra fala que aquele homem que estava cheio de roupa rasgada, né? Devia estar uma loucura depois de tantos anos vivendo como endemoniado no meio do sepulcro e os espíritos imundos atormentando ele. E agora aquele homem estava assentado, vestido, perfeito juízo. E queria se matricular no discipulado de Jesus. E Jesus disse: não, essa vez não, tu vai para os teus, vai para a tua casa, hoje mesmo. E anuncia-lhes que eu tive compaixão de ti. Sempre dá uma aqui, né? Não estou dizendo que isso é para todo mundo, não sei. Mas Jesus não deu, vai direto. Segundo exemplo, aqui conhecemos bem André e Felipe, são 2 exemplos em João 1. Imediatamente, quando aqueles primeiros discípulos conheceram e ouviram de Jesus, primeiro André, versículo 40, era irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. No dia anterior eles tinham estado com Jesus. Agora, no próximo dia, eles tinham ficado com Jesus até a hora 10ª. Fala no versículo 39. E ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Mesma coisa com Felipe. No dia seguinte, encontrou a Felipe, versículo 43, e disse: segue-me. E o Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu no livro da lei, a quem se referem os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Ainda Natanael era meio incrédulo, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E respondeu Felipe: vem e vê. De Canoas pode sair alguma coisa boa? De Sapiranga pode sair alguma coisa boa? Sim, venha ver. Oh, Jesus. Eles nem sabiam falar: não, eu quero te falar das 8 verdades, quero falar da porta do reino. Ele não sabia nada disso. Bom, eu acho que é o cara que Moisés falava. Mas venha ver, vou te apresentar ele. Está entendendo? Pegou pela mão e trouxe para Jesus. Terceiro exemplo, essa aqui é lindíssima. Mulher samaritana, abre João 4. Isso aqui dá para ficar 1h30 só pregando sobre isso aqui. Há vários anos atrás, quando Deus trouxe a frutificação e a revolução lá em Porto Alegre, reordenando a igreja nas casas, a correção de foco, Deus me deu essa palavra aqui.
Eu sou apaixonado por essa mulher samaritana. Aquela mulher se converte a Jesus. E olha, só quero deixar essa dica contigo. Olha a piada aqui. Quando ela sai de Jesus, então, e vai correndo para a cidade. E ela chega no versículo 29, deixou o cântaro, foi à cidade, disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Agora pensa comigo, quem já conhece a história sabe que essa mulher já estava no quinto, sexto casamento, tinha tido 5 homens, maridos, e o que ela tinha agora não era dela. 5, isso aí, 5. E agora o que tens não é teu. Eu fico pensando, não sei se você pensa quando tu lê a Bíblia, tu pensa? Eu penso. E às vezes eu imagino a cena, aquela mulher entrando na cidade, gritando pelos cotovelos: achei um homem. O que toda mulher ia pensar? Opa, onde é que está o meu? Leandro está aqui, né? A Thalita já dizia: está aqui o meu, está aqui. Não, não está aqui, segura. Não é isso? Porque ela já tinha tido 6. Então, o próximo quem seria? Então, tu consegue imaginar a piada? Ou a ironia de Deus? Deus usa uma mulher, essa mulher promíscua, prostituta, adúltera, e essa mulher entra na cidade, ela era rejeitada, ela era escanteada, mal vista. Agora ela entra na cidade, não está mais preocupada com vergonha, com timidez, com acanhamento. Ela grita pelos que eu achei o homem. Ah, como eu acho isso lindo. Esse homem nunca olhou como impureza para ela, porque era Jesus. Não olhava para ela como os outros homens, tentando tirar proveito. Pela primeira vez ela conheceu o que é santidade. O que é pureza? O que é um olhar puro? Imagina aquela mulher se lembrando de todo o pecado dela quando o sol cruzava com o olhar de Jesus. Devia ser algo impressionante. Ela perdeu a vergonha. E a palavra fala que muitos samaritanos creram por causa do testemunho dela. Versículo 39, se não me falta a memória, é isso mesmo. Depois do versículo 41, muitos outros creram em Jesus por causa da sua palavra. A visão que Deus me deu, quando eu estava estudando esse capítulo há muitos anos atrás, quando tu fica na frente de um poste na rua ou no campo, e aquela linha de postes, tu só vê um poste. Se tu fica bem na frente, né? Tu só vê um. Aí tu olha para o lado, tem 15 postes. Não é? Já fizeram isso? O que Deus me mostrou? Que Jesus, uma mulher, muitos creram, muitos outros creram, e uma cidade se converteu a Jesus. Atos 8, quando fala de Filipe, quando chegou em Samaria, a cidade inteira se converteu a Jesus. Mas quando começou isso? Através de uma mulher que começou a testemunhar e proclamar. De novo as mulheres. Tem muita irmã que muito mais frutífera do que alguns barbados por aí. Oh Senhor. Uma mulher, Deus usou para tocar uma cidade inteira. Quando tu vê uma pessoa, se tu der uma olhadinha para o lado, tu vai ver muitos outros e uma multidão. Vem comigo? Uma pessoa, muitos outros e uma multidão. É assim que tu vê cada discípulo? Tu vê atrás dela uma cidade se convertendo? Uma obra, uma igreja? Centenas de vidas? Essa é a visão de fé que tu tem? Vou te dar óculos novos. Temos que tirar a miopia espiritual. Oh Senhor Jesus. Qual é a outra mentira? Não sei fazer a obra de Deus. É muito complicado. Esse negócio de discipular, cuidar de vida, é só encrenca. E eu vou falar bem baixinho aqui. Às vezes muito encrenca. Tem que ouvir, aconselhar, ministrar, apartar. Às vezes aquele hino, né? Entre tapas e beijos, você lembra?
Deleta. Se a Marta tivesse aqui, Fernando, tu não vaza, tá? Tu não, olha, discípulo fiel, Gilberto, Solange, tu não entrega. Entende? Olha. Mas olha, às vezes não é pouca coisa. Já que estou brincando aqui contigo, mas eu me lembro de uma discípula lá em Porto Alegre, um casalzinho. Os dois eram graúdos. Os dois eram meio fortezinhos assim, sabe? E o cara, o homem era grande assim, eu sou pequenininho. O cara era grande. E a irmãzinha não era tão grande, mas era avantajada. Gente, tu acredita que aquele marmanjo apanhava dela? Sei, cara. Um dia, não vou dizer quem chamaram lá, né? Não foi o Fernando, não foi. Tá. Tiveram que apartar, o cara estava levando tunda de laço da mulher, a mulher botou ele para rua, dando uma varada. Irmãzinha congregando em Porto Alegre. Claro que isso em Canoas nunca aconteceu, nem em Sapiranga, mas em Porto Alegre já aconteceu. E o discipulador vai lá apartar. Agora tu imagina aquela mulher, né? Dando-lhe soco e dá-lhe a massa, pão, né? Massa. E o cara não me bate. Se fosse eu, né? Com todo respeito, não precisa bater, né? Mas tu pode dar uma seguradinha, né? Não, por favor. É claro que eu não vou bater, entende? Né? Mas dá uma seguradinha, dá um tranquinho. Chaqueta, mulher. Né? Apaga. Raquel, né, Raquel? Edição, revista melhorada, senão Senhor, nada a favor da violência, por favor, tudo contra a violência. Tem tanto absurdo por aí, né? Mas olha, e já vi às vezes, não é só mulher, homem, e não é o único caso, tem mais casos. E é em Porto Alegre, Então, é complicado às vezes. Amém. Mas eu quero dar uma boa nova. É mais simples do que nós pensamos. Nós já vimos o texto de Deus, nós somos cooperadores. É a graça de Deus que opera em nós, amados. Amém? É a graça de Deus. Só vou ler esse texto ali, o Fernando vai entrar aqui. 1 Coríntios 3:9. 1 Coríntios 3:9. Enquanto eu vou tomar uma água aqui. Ele fala que Apolo regou, Paulo, plantou, mas de Deus é que veio o crescimento. De Deus nós somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Sempre quando eu ouço o John falando sobre essa questão de nós fazermos discípulos, de cuidar de vidas e do trabalho que dá, e eu lembro de um casalzinho que há anos atrás, isso vai ser tudo gravado, né? Um casalzinho que há anos atrás, genericamente falando, o John me pediu que eu ajudasse. Era uma situação mais ou menos parecida com essa, assim, quase apanhava da esposa, eles se desentendiam, né? Eu disse, mas John, acho que não vai dar nada, não vai render nada isso, né? Ele disse, não, mas investe um pouquinho lá, né? Eu digo, tá bom, sobre tua palavra. E então, só pegando esse gancho que o João falou sobre dar trabalho, realmente cuidar de discípulos dá bastante trabalho. Mas há uma alegria que enche o coração da gente quando nós vemos uma vida sendo impactada, sendo transformada, e essa vida depois cuidando de outras vidas, como foi o caso desse casalzinho que eu achava que não valia a pena investir, né? Um casalzinho depois se transformando num casal de pegada, que realmente não precisava pedir duas vezes uma coisa, um favor, ou para, olha, tem um irmãozinho em tal lugar lá, ou um contato, alguém era certo que ele ia atrás, que eles iam atrás, né? E até hoje permanecem com essa mesma disposição no coração. Então, falar de frutificação, falar de cuidar de vidas, muitos aqui não conhecem bem a minha história, talvez o Giba conheça um pouco mais. E eu, há muitos anos atrás, quando recebi essa palavra do John, que ele
trouxe para mim um almoço sobre cuidar de vidas, lá no restaurante Fragata. Eu já tinha na época, não sei se uns 3 discípulos, 4 discípulos, não lembro bem o número, mas era mais ou menos isso. Tinha um grupo na casa. Trabalhava alguns dias 12 horas, 13 horas, viajava às vezes 5 dias na semana, chegava direto para o grupo caseiro, então era um ritmo de trabalho bem complicado. E quando ele me disse aquilo, não, mas Deus quer te levar a frutificar ainda mais, assim, ele deve estar gozando com a minha cara, né? Querendo que eu tire mais tempo daquele tempo que eu não tenho, né? E eu quero confessar a vocês que durante muito tempo essa palavra sobre frutificação, sobre cuidar de vidas, sobre a alegria de discipular, ela sempre desceu arranhando assim, né? Porque assim, isso dá... Eu já não chego o trabalho que eu tenho com os filhos, com a casa, e atender às expectativas da empresa que eu trabalho, tudo, mas ainda tem que sair atrás de mais vidas. Se essas aqui já é às vezes um prato cheio, né? Mas eu precisei me converter realmente, sabe? E posso testemunhar para vocês que eu percebi que, na verdade, durante muito tempo eu fiz discípulos só para cumprir tabela. Só para dizer assim, olha, se me perguntarem, não, eu tenho 2 ou 3 lá, estão lá, estão comigo há 10 anos, nenhum deles frutifica, nenhum deles cuida de ninguém. Se é anunciado, ó, vai ter lá na chácara encontro de discipuladores, eu posso ir, estou credenciado, porque tenho 2, 3 discípulos, né? São os mesmos há muitos anos e sempre naquela. E assim foi muitos anos, né? Até o momento em que realmente, aí não foi o John, mas foi o Senhor que me colocou na parede e disse, né, se realmente eu amava ele ou não. E o texto que o John leu há pouquinho tempo, né, o chamado de Deus para nós, ele só é completo quando ele compreende em que nós recebemos de Deus e nós repartimos isso. Se nós só recebemos e não repartimos, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos adoecer. Nós vamos ter um problema talvez de digestão, porque começa a comer e não consegue gastar essa energia, né? E nós vamos ter pessoas frustradas, nós vamos nos tornar pessoas frustradas, nós vamos perder a expectativa e até essa alegria, né? Posso contar para vocês também 2 testemunhos relativamente recentes. Um de 2 meses atrás, o John teve a alegria de estar comigo no casamento de um casalzinho que veio para o Senhor e foi ganho através de um casal de discípulos que está conosco, numa formatura de uma pessoa que eles conheciam muito pouco, e essa pessoa pediu para que eles dessem carona para esse casal que eles não conheciam praticamente. Então, assim, umas conexões que não tinha absolutamente nada a ver. Ela recebeu a discípula da Denise e o Tiago, o casalzinho querido lá, receberam um e-mail dizendo assim, vocês podem dar carona para fulano que mora em tal lugar, eles querem muito ir na minha formatura, mas não tem como ir, não tem como desficar. Aí disse, tá bom. Aí depois descobrimos que tiveram que atravessar a cidade para dar carona. Saíram da Zona Norte, foram na Zona Sul para voltar para a Zona Norte. Foi realmente um programa de índio, como a gente diz, né? Fazer essa carona aí. Mas o que aconteceu? Ao dar a carona, eles começaram a conversar um pouco e daqui a pouco entrou, nós somos cristãos e tal. E aí a moça disse, algum tempo atrás eu ouvi do Evangelho também, mas fiquei um pouco frustrado com algumas coisas, me decepcionei. E aí ele disse, também eu já tive em vários lugares, mas também muito decepcionado com os homens, com aquilo que acontece, né? E aí foram para essa formatura, depois teve uma recepção, um coquetel, e eles sentaram juntos e continuaram na mesma conversa, né? E, na verdade, o Tiago e a Ana descobriram que eles estavam assim com bastante sede, muito frustrados com muitas decepções e algumas feridas do passado, mas muito interessados. Para não ficar muito longo esse testemunho, eles viviam juntos já há 4 ou 5 anos. Nós conduzimos eles, então, a um casamento, uma separação para depois casar. Tinham uma vida muito simples, um casal com pouquíssimos recursos, então nós
fizemos vaquinha, compramos as alianças, conseguimos pagar os documentos do casamento. O presbitério nos ajudou com algum recurso também, compramos uns salgadinhos e refrigerante. E fizemos num centro militar que tem lá em Porto Alegre, onde um dos discípulos mora, ele é militar lá. E eles levaram 70 incrédulos para esse casamento. 70 pessoas que não conheciam Jesus. E nós nos mobilizamos, passamos umas 3 semanas com a caixa de e-mail enchia todo dia com pelo menos 20, 30 e-mails. Eu levo um salgadinho, eu levo um docinho, eu levo isso, eu faço aquilo, eu vou conseguir umas flores. Foi uma mobilização muito preciosa de toda a turma. E esse casal, então, fizemos o casamento, o John e eu tivemos a oportunidade de abençoá-los lá. E foi muito lindo ver o testemunho que eles, inclusive, prepararam vídeos falando da conversão deles e transmitiram no casamento para os incrédulos, né? Muitas pessoas depois vieram conversar conosco e disseram, olha, foi muito lindo o casamento. Deus nos deu um dia de sol em pleno junho, um tempo estava chuvoso e frio, vários dias, quando chegou no casamento. Tivemos um dia de sol e fizemos no gramado do lugar militar lá do quartel. Muito simples. Se vocês têm uma ideia, se fazer um casamento hoje com R$1.400, vocês imaginam que é um casamento simples, né? Considerando aí a indústria do casamento, né? Mas ficou muito bonito, muitas fotos, alguns irmãos se dispuseram a tirar fotos e não cobraram nada, fizeram um arranjo, cada um ajudou com um pouquinho, né? E eles se converteram mesmo, esse casal. E agora, essa semana, fiquei sabendo, já levaram um casal para a casa deles, e estão testemunhando para esse casal da experiência que eles tiveram, né? E um casal, uma vida bem atrapalhada, e eles querendo ajudar e ministrar e expulsar demônio, estão a mil realmente, né? Mas o que me chama a atenção é que essa mobilização dessa turma toda em volta desse casamento, né, gerou, na verdade, uma conversão do coração de muitos discípulos que andam conosco, né? Muitos começaram a vir dessa alegria de poder conduzir alguém não só à conversão, mas regularizar a sua vida conjugal, servir alguém que não tinha recurso, porque eles realmente não têm recurso ainda hoje, mas são muito... tem uma pegada muito preciosa. Eles, depois disso, ainda tivemos mais a mãe dele, que também está vindo para o Senhor, e mais um outro casal, além desse casal que esteve na casa dele, que também está vindo para o Senhor. Então, o fruto do casamento é pelo menos 5, 6 pessoas que estão vindo para o Senhor. Então, quando o John fala que realmente quando a gente olha para uma vida, né, a gente não tem noção de onde nós vamos alcançar, daquilo que nós vamos, aonde vai chegar aquela palavra, né? E às vezes começa com dar uma carona para alguém que tu não conhece direito, para buscar, às vezes, fazer 15, 20 quilômetros de carro para buscar, para depois levar e levar de novo. Se gasta um pouquinho de combustível. Existe um desgaste, às vezes, do nosso tempo, de corre para um lado e corre para o outro, né? Mas a alegria de ver uma vida transformada é muito tremenda, né? Tive um outro caso também de um rapaz que chegou até mim através, na verdade, de uma namorada, que a namorada se converteu e ele não, mas ela disse, olha, tu precisa ouvir do Evangelho. E aí ele apareceu lá em casa um dia para ouvir o Evangelho, e eu pude proclamar para ele em vários encontros, eu creio que uns 3 ou 4 encontros, ele foi em todos eles, e quando chegou no final ele disse, olha, eu entendi que eu não posso ser discípulo de Jesus se eu não estiver disposto a negar a mim mesmo, a perder a vida e a entregar tudo, né? Mas eu não estou preparado para isso. E me mandou um e-mail depois, bem bonitinho, com todo o resumo daquilo que ele ouviu, e eu vi que ele entendeu bem, porque ele escreveu muito bem, né? Passou um ano, eu recebi um novo e-mail dele, né, dizendo que, ele disse assim, eu descobri que eu perdi um ano que eu já era para ter me convertido há um ano atrás. Eu agora entendo que eu preciso de Jesus. E esse rapaz, então, está há mais ou menos um ano agora convertido. E agora ele trouxe o irmão dele, eu estou comunicando o Evangelho para o irmão dele, que é um homem bem complicado. Dá bastante trabalho esse, né? A mãe tem ouvido o Evangelho. O pai e a mãe são separados há mais ou menos 30 a 40 anos, que não se viam.
E agora esse rapaz voltou a ter relacionamento com essa menina depois de um ano. Então, voltou a ter relacionamento com a ex-namorada que tinha largado ele por causa de Jesus, né? Então, ele voltou a ter relacionamento com ela, vão casar agora em janeiro. E os pais dele, que não se viam há 30 e poucos anos, foram juntos no noivado e lá ele testemunhou para os pais da transformação que Deus fez na vida dele. O pai está aberto ao evangelho também. A mãe tem ouvido, nós queremos que ela também, é uma questão de tempo, né? E o irmão dele chegou mais recentemente. Então, olhando para ele, pensando há um ano atrás, quando ele mandou aquele e-mail assim, quase politicamente assim, dizendo assim, ó, não perde tempo comigo que eu não quero nada, né? O Espírito Santo ficou trabalhando, né? E todo o mérito é da obra que o Espírito Santo faz, não é um mérito meu, né? Mas olhar hoje e ver o testemunho que ele tem dado de vida, de arrependimento, ele tem constrangido muitas vezes até alguns discípulos mais velhos, porque quando ele tem que confessar pecado, ele não faz muito rodeio, ele abre assim, olha, eu tenho que acertar minha vida financeira que estava toda torta, e ele já expõe muita gente que estava com algum problema financeiro, chega a baixar a cabeça e fica assim, olha, e ele botou na luz, né? E outras situações ele tem servido de modelo para os mais velhos, muitas vezes, por essa disposição que ele tem de viver o reino. Ele abraçou o evangelho realmente com muita gana, com muita vontade, né? Tem testemunhado para os colegas de trabalho. Ele me contou semana passada que ele pegou e foi viajar com o chefe dele, que por sinal, na conversão dele, ele mandou um e-mail para o chefe dele dizendo assim, olha, se tu tiver alguma coisa suspeita para fazer, porque ele é advogado de uma empresa, ele disse, olha, só quero que saiba que eu agora tomei uma decisão por Jesus, não conta comigo, porque eu não vou te defender em nenhuma causa dessas aí. Se tu quiser, inclusive, me mandar embora, pode mandar embora, mas eu não vou te defender mais. Então, ele já começou com uma posição muito firme, já na partida, né? E esse chefe acabou dizendo, não, eu confio muito em ti, eu preciso de ti, vou continuar contigo. Então, quando tem alguma reunião que é meio duvidosa, ele não chama ele, porque ele não quer que ele saiba. Mas é interessante, ele tem sido luz no seu trabalho, né? Ele tem deixado muito clara a posição dele, né? Ele disse, olha, tu não me pede para fazer algo que tu sabe que está errado, porque eu não vou fazer. E agora, essa semana passada, ele foi daqui a Florianópolis com esse mesmo chefe, e ele foi dizer, tu quer ouvir, eu vou te contar o meu testemunho. E ele contou, durante 4 horas, ele disse o cara, ele não tinha como sair dentro do carro, né? Estava no carro comigo, o cara foi ouvindo o evangelho. Então, tem visto assim algo que flui no coração dele, algo que é muito forte, né? E eu creio realmente que dentro, ele tem pouca experiência ainda do reino, passou há pouco tempo por cura da alma, mas ele realmente entendeu o reino, né? E eu quero animar vocês para que isso que o John tem dito de buscar, de ir atrás de vidas, né? De não desistir daquelas situações, às vezes a pessoa deu assim insinuou algum interesse, né? Não desiste dessa pessoa, investe nessa pessoa. Porque às vezes atrás dela tem muitas pessoas que vão se converter por causa da influência dela, né? Mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Se eu não tivesse proclamado o evangelho para esse rapaz há 1 ano e pouco atrás, e depois, inclusive, de vez em quando mandava um torpedinho para ele, dizendo, olha, continua orando por ti, certamente ele teria dito, tá bom, não está afim, eu também não estou afim. Agora, a partir do momento que ele ouviu que o evangelho entrou e começou a produzir essa inquietação, tem produzido esse fruto, né? Mas é preciso investir. Amém, queridos? Benção, Fernando. Quero colocar mais 2 coisas, depois nós já vamos encerrar para não ficar muito tarde. Nossa aula é para terminar às 10, então pedir mais alguns minutinhos, dando uma de professor aqui, né? Em primeiro lugar, é simples, nós já vimos isso, quando o Fernando nos trouxe esse testemunho tão lindo. Abra 1 Coríntios 15, 10. Esse versículo é de quebrar. 1 Coríntios 15, 10. Falando da graça que opera em nós. Pela graça de Deus sou o que sou. Vocês ouviram várias vezes o Fernando falar sobre isso. A sua graça que me foi concedida não se tornou vã.
ou em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Em nome de Jesus, que nós sejamos homens e mulheres cheios da graça do Senhor, trabalhando o máximo, não o mínimo, mas sabendo sempre que quando damos o máximo, que tudo o máximo é pela graça de Deus. Não há nenhum mérito nosso. Quero só repartir contigo ainda nessa noite a terceira e a quarta mentira para a gente ir desfazendo. A terceira mentira, muitas vezes nós ouvimos que ainda não é tempo certo. Não chegou a hora. Usando de novo o texto de João 4, vem a hora e já chegou. Erguei os vossos olhos e vede os campos. Eclesiastes 11, 4 a 6 fala: quem somente observa o vento nunca semeará, quem olha para as nuvens jamais vai cegar. Mas ele diz o seguinte, que semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Ou seja, sempre é dia de salvação. Você diz amém? Sempre, toda hora. E esse texto de João 4 fala de novo, vocês vão entrar em campos que não semearam, outros semearam, vocês vão colher. Interessante que sempre nessa época, a gente sempre olha, eu sempre coloco alguns alvos, né, até o final do ano, falta 4 meses e meio. E às vezes tem pessoas que já chegam agora já está no final do ano, já está pensando em Natal, Ano Novo, férias, já não faz mais nada. Eu quero dizer para ti, em nome de Jesus, que já é época de colheita. E nós temos esse semestre, em nome do Senhor Jesus. Queres erguer os olhos comigo? E ver os campos? Dá uma olhadinha para o lado. Não estou falando agora para o lado do teu irmão aqui, né? Mas no sentido espiritualmente falando. Trabalho, faculdade, escola, vizinhança, família. Em nome do Senhor Jesus, queremos receber de ti colírio santo. E nós queremos quebrar essa mentira de que não é tempo, não é hora, não chegou. Não, já chegou. Vem a hora e já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E já chegou a hora de nós começarmos a frutificar. A quarta mentira, eu tenho que sentir algum toque especial de Deus. Isso aqui é meio pentecostal, né? Como se eu tenho que sentir algo do Senhor na minha vida, para então começar a falar e começar a frutificar. Coloquei ali, está surdo, então sinta, meu irmão. Aqui eu faço uma brincadeira, né? Quem me conhece sabe. Você tem permissão agora para beliscar teu irmão. Mas é para beliscar mesmo. Com licença, Leandro. Sinta, meu irmão, sinta o toque de Deus aqui, ó, né? Dá uma torcidinha assim. Aproveita, Lise, vamos lá, Renato, vamos lá. Aproveita aqui, né? Oh, dá uma beliscada assim, dá uma apertada. Desperta, minha irmã. Sinta o toque de Deus, né? Sinta o toque do Senhor, com licença. Oh, sinta o toque de Deus. Só para mexer contigo. Se tu não tinha sentido, agora sinta agora. E agora você está liberado para começar a fazer a obra de Deus. Mateus 28 fala que fazer discípulos é um mandamento. Marcos 16, 15 fala que pregar o evangelho é mandamento. Atos 1:8 fala que é uma consequência de nós sermos testemunhas, sermos cheios do Espírito Santo e sermos suas testemunhas em Jerusalém, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em nome de Jesus. Atos 18:9, vamos concluir com essa palavra. Olha só que palavra, eu amo essa palavra aqui. Atos 18. Ele está em Corinto, Paulo, e de noite ele recebe uma visão em que o próprio Senhor lhe fala: não temas, Paulo, né?
Paulo está aqui implicitamente. Não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. Porque eu estou contigo. Ninguém ousará fazer-te mal. Pois tenho muito povo nessa cidade. Quando tu pensa em Sapiranga, quando tu pensa em Canoas, pensa em Rio Claro, em Porto Alegre, você pensa nessa palavra aqui? Que o Senhor tem muito povo para se converter nessa cidade. Não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. Quero deixar esse versículo como final dessa palavra. Teria mais ainda algumas considerações, o porquê. Mas vamos deixar para a próxima vez. Sinto que não vale a pena agora estressar você e tentar avançar no horário. Muitos de vocês estão cansados e estão bocejando. Eu sei que não é fácil. Aula noturna, né? Supletivo e intensivo aqui. Mas vamos nos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. E vamos orar de novo, nos consagrando a Deus. Vamos orar de novo diante do Senhor. Não falta mais 4 meses para a ceifa. Temos um mandamento do Senhor e um ministério que temos recebido da parte do Senhor. Levanta as tuas mãos comigo, só para mexer um pouco contigo, para te oferecer ao Senhor. Começa a orar e dizer: Senhor, eu quero frutificar. Eu quero quebrar toda a inércia e passividade da minha vida. Todo medo de proclamação. Todo receio de frutificação cai por terra. Senhor Jesus, não falta mais tempo, não é complicado. Não tenho que esperar tempo para a maturidade. Senhor, aquilo que Tu já tens me dado é suficiente. Já Te conheço, já me converti. Tu já transformaste a minha vida. E agora eu quero me dispor a Ti, Senhor. Como o Fernando falou, vamos nos converter ao Senhor. É do Senhor que nós servimos, a Ele que nós servimos. Não é a um presbitério, não é uma liderança, não é um esquema, mas é ao Senhor. Quando nós amamos a Ele em primeiro lugar, então nós começamos a frutificar. Senhor Jesus, vai tocando no coração de cada um de nós. Tu sabe o desespero que eu sinto agora. Eu sei que não é por palavra, não é por indução, não é por uma palestra, é pelo Teu Espírito Santo. Assim como Tu tocaste na vida do Fernando naquele almoço, e depois Tu converteste o coração, deixando ele, Pai, de ser um gerente em primeiro lugar, para agora ser um proclamador do Teu Evangelho, um homem cujo foco estava no propósito. Toca assim em cada um de nós aqui, em Canoas, Sapiranga, em cada localidade. Nós queremos frutificar em nome do Senhor Jesus. Por favor, nos dá uma colheita ainda esse ano. Queremos olhar para cada igreja na casa e começar orando, jejuando, por muito fruto para Ti. Tira a inércia, tira a passividade. Tira a mesmice, tira a rotina. Senhor, acrescenta vidas para a igreja em Sapiranga e Canoas, Senhor, por favor. E eu clamo também para o nosso querido Porto Alegre, por favor. Não nos deixe estagnar, não nos deixe retroceder. Queremos crescer de fé em fé, de glória em glória. Por favor, Senhor Jesus, levando a uma grande multiplicação em nome do Senhor Jesus. Nessa noite nos enche do Espírito Santo, nos enche de alegria, nos enche de uma santa expectativa. Tu vai nos surpreender em nome do Senhor Jesus. Abra dezenas de novas casas de frutificação, de embaixadas do reino de Deus. Nós clamamos diante de Ti. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Toque em cada um de nós. Aproveitando o gancho do Fernando, eu sabia o lugar, eu sabia a hora, eu conseguia ver o Fernando diante de mim naquele almoço. Isso já faz o quê? Uns 10 anos, 13 anos.
Fernando olhava para mim com aquelas caras de interrogação. Não vai dar certo, John, não vou conseguir. É impossível. A minha demanda é muito, tu não vai entender, tu está de tempo integral. Não, ele não falou nada. Mas eu via que ele pensava. Amados, hoje quando nós olhamos o rebanho que ele e a Denise estão pastoreando, são mais de 80, 90 agora há um rebanho lindo. Em nome de Jesus, amados. Vale a pena investir, vale a pena realmente investir em cada coração. Começa a orar pelos teus discípulos, começa a orar pelos teus netos, começa a proporcionar oportunidade para que eles comecem a frutificar. Amém, amados? Eu vou parar aqui, porque senão eu continuo. Um beijo, um abraço muito forte em nome de Jesus. Amém? 2 minutos só. O Ion falou sobre o Fernando, né? E a gente tem andado junto aí já um tempo se conhecendo um pouquinho mais, né? E sobre isso, essa palavra de frutificação de hoje que recebemos, isso a gente ouve, desde que eu cheguei aqui a gente ouve sobre isso, né? Aqui em Canoas. Ouvimos, eu já ouvi, eu já falei, e eu sei que é isso que Deus quer. Que cada um de nós faça. Mas eu quero dizer uma coisa. Hoje essa palavra entrou no meu coração de uma maneira como não tinha entrado ainda. Deus me quietou muito agora com essa palavra de frutificação. Me quietou muito. Muito. Eu preciso fazer discípulos, ganhar vidas para o Senhor. E eu preciso levar os discípulos que estão comigo, alguns deles estão aqui, a fazer o mesmo. Porque senão eu não estou fazendo nada com eles. Senão eu não estou gerando nada neles. Eles precisam compreender isso, ter revelação disso também. Porque eles precisam fazer isso. Eu preciso levar eles a fazer isso. Cada um deles. Eu comecei a pensar em cada um aqui, agora sentado aqui, eu estava ali. Comecei a pensar em cada um dos que estão comigo. E eu vi o quanto eu preciso orar, clamar a Deus e fazer e levar eles a frutificarem, porque senão nós não podemos nos conformar em sermos espiritualmente estéreis. Não podemos, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E nós temos que falar disso. Né? Eu estava ali muito inquieto, até eu falava uns textos aqui, eu ficava parado e anotava, porque aquele negócio não parava de pensar. E eu comecei a lembrar de cada um daqueles que estão comigo diretamente. Eu tenho responsabilidade sobre eles, porque se eu não gerar isso, se eles não tiverem o desejo de fazer isso, então nós estamos esquentando o banco só. E não estamos cooperando com o reino de Deus. Alguns deles estão aqui, eu estou dizendo isso, e eu preciso. Eu quero que todos, eu queria que todos estivessem aqui, mas nem todos estão aqui. Mas eu preciso levar cada um a desejar estar aqui e fazer isso. E quando o Fernando falou aqui, né, lembra que falou de 3 ou 4 que ele tinha? Né, e antes do Ion estar aqui, né, falar isso aqui, Deus me lembrou, né, porque nós conversamos, e ele me disse, hoje ele está com 94 discípulos ligados direto e indiretamente contigo, né? De 3 ou 4, 94 hoje. Então não podemos nos contentar com a inércia, e eu confesso que essa inércia eu tive muito tempo. É uma luta para sair disso. É verdade. Mas não podemos aceitar isso. Em nome de Jesus, rompemos. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Precisamos romper, né? Deus quer. Amém. Mas precisamos romper, decidir romper com isso. Né? Amém. Pensa, querido. Muita graça. Não sei se temos mais algum aviso, Gilberto.